CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia! Está começando o CBN Esportes, primeira edição, 11 horas 35 minutos. Gostei da vinheta, hein, Valmirzinho? Que coisa, hein? Estamos ficando chiques aqui no CBN Esportes, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, já em ritmo de preparação para os campeonatos estaduais. Tem Supercopa do Brasil daqui a pouco, tem Mundial de Clubes, ou seja, o calendário brasileiro já aquecendo as turbinas e, claro, em ritmo de Copinha São Paulo, as equipes aqui de Campinas se dando bem, pelo menos nesta primeira rodada. A Ponte venceu o Vossen por 1-0, o Guarani goleou a Francana, e aí fica a esperança do torcedor campineiro com relação às suas respectivas equipes. E você também pode participar pelo WhatsApp através do telefone 19 991869070, 991869070, o CBN Esportes primeira edição no ar. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos para a capital paulista. Roberto Lioi vai passar a situação do São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. O Corinthians confirmou a permanência do volante Maicon até dezembro de 2023. O contrato de empréstimo do jogador foi renovado após o Shakhtar Donetsk aceitar a proposta corintiana. Para ficar com Maicon por mais uma temporada, o Corinthians vai pagar 500 mil euros, aproximadamente R$2.800.000. O alvinegro considera a permanência de Maicon como um grande reforço para esta temporada. Quem se despediu foi o meia Carlos Sanches do Santos. O uruguaio rescindiu o contrato com o Peixe e já foi anunciado como reforço do Peñarol. Em vídeo nas redes sociais, Carlos Sanches se despediu da torcida e disse que foi um orgulho jogar pelo Santos por 4 anos. Carlos Sanches deixa o Santos com a marca de maior artilheiro do clube na história estrangeiro, com 32 gols marcados. A quarta-feira foi de apresentação de reforço no São Paulo, do atacante Pedrinho. O jogador, que atuou pelo América Mineiro e rapidamente pelo Lokomotiv da Rússia, custou ao São Paulo aproximadamente R$23 milhões. Pedrinho afirmou que vai ajudar em uma posição carente do clube. Quando eu cheguei, me falaram que o São Paulo estava carente de jogadores com as minhas características, né, de 1 para 1, e eu venho para isso, eu venho para ajudar o São Paulo nesse quesito, né. Sou um jogador que gosta muito do drible. O Palmeiras vai fazer o primeiro jogo-treino da pré-temporada nesta quinta-feira contra o Santos na Academia de Futebol. A expectativa é que Rafael Veiga esteja de volta ao time após sofrer uma grave lesão no tornozelo. Veiga fez o último jogo pelo Palmeiras no dia 30 de agosto do ano passado e não participou da reta final do título do Campeonato Brasileiro. O goleiro Everton, que vai se representar apenas na sexta-feira, será ausência. De São Paulo, Roberto Lioi. Tá aí o noticiário dos clubes de São Paulo, através do nosso Roberto Lioi. O Corinthians traz essa boa notícia ao seu torcedor, a prorrogação do contrato, né, o do empréstimo do Maicon, permanece no Parque São Jorge por toda a temporada 2023. O Sanches se despedindo do Santos, já debatemos ontem toda essa situação. São Paulo apresentando o Pedrinho e o Palmeiras, jogo-treino contra o Santos. Olha, algo incomum, um clássico, mas em jogo-treino. Não é nem amistoso, não é nem torneio, não é nem campeonato, muito menos uma final. É jogo-treino. Santos e Palmeiras. Então já vamos dar o bom dia pro nosso Júlio Nascimento. Julião, bom dia, uma boa quinta-feira para você. Notícias importantes no Corinthians, a despedida de Sanches do Santos, chegada de Pedrinho, esse jogo treino, Palmeiras e Santos para a temporada aí 2023. Bom dia, Julião. Bom dia, Carlão. Um abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes primeira edição. Pois é, notícias quentes aí do nosso Roberto Lioi. E, de fato, né, Carlão, às vezes existe aí um preconceito, uma resistência em realizar jogos amistosos ou preparatórios em pré-temporada com rivais, né? Às vezes não só rivais estaduais, mas rivais nacionais, o que não acontece no futebol europeu, né? Eu evito sempre comparar, né, Carlão, a Europa com o futebol brasileiro, mas é muito comum. A gente, às vezes, em competições de pré-temporada, né, eles fazem competições assim, expedições ali na Ásia, onde jogam Bayern de Munique e Real Madrid, por exemplo, Barcelona e Milan,
Manchester United enfrentando o Borussia Dortmund. É muito comum ver esses intercâmbios, né, entre as grandes potências, e é até às vezes, né, Carlão, uma boa forma de você testar o nível físico do elenco, né? Principalmente porque esse período de pré-temporada é muito importante para alinhar isso, e neste ano especificamente, os clubes com mais tempo para trabalhar o lado físico. Então, ao invés dos tradicionais 15 dias, são 4 semanas só dedicadas à parte física, e agora os clubes entrando no aspecto tático. E a grande notícia aí, né, é com certeza a permanência do Maicon. Para o futebol brasileiro, uma grande notícia. O Maicon teve uma lesão no segundo semestre que o impediu de ter uma maior sequência pelo Corinthians, mas o começo dele na última temporada foi bom. Viveu, assim como todo o Corinthians, altos e baixos, mas deixou uma ótima impressão naquele jogo contra o Boca Juniors em Itaquera. Foi protagonista, marcando gols. O Maicon é um jogador diferente, né? Ele demonstrou ser um jogador diferente quando veio para a Ponte aqui em 2016. Ele recuperou a confiança e foi ao lado ali do Jô e do Rodriguinho o grande destaque do título do Corinthians em 2017, tanto no Paulistão quanto no Campeonato Brasileiro. Então acho que para o Fernando Lázaro, ter o Maicon em mais uma temporada é um reforço dentro do próprio elenco do Corinthians, né, Carlão? Concordo com você, Júlio. Agora, impressionante, né? Como determinados jogadores, eles evoluem. Eu me lembro do Maicon na Ponte Preta em 2016. Acho que foi o único clube que ele jogou aqui no Brasil, tirando o Corinthians, né? De onde ele é revelado. Sim. Cara, eu não gostava do Maicon na Ponte, mas no final do Brasileirão ele começou a engrenar. Me lembro de um jogo contra o Santos, eu acho. Ele fez um belo gol, aí ele encaixou realmente, retornou para o Corinthians, aí sim, para se tornar tudo aquilo que você falou. Um cara importante em conquistas, bateu o último pênalti contra o Palmeiras, né, no Allianz Parque. Não é fácil, né, naquela decisão do Campeonato Paulista. Então a gente percebe assim, né, como o Maicon evoluiu na carreira, se tornou um jogador importante no Shakhtar e agora renova o seu vínculo com o Corinthians como uma referência do elenco do Fernando Lázaro, né, Júlio? Com certeza, né? E será muito importante, né, Carlão, o Maicon ser um jogador participativo nessa transição técnica do Corinthians. E você tem razão, na Ponte o Maicon, em um primeiro momento ele foi banco, né, reserva do Wendel, o experiente volante, o Wendel. Depois o Eduardo Batista até mudou a formação e aí ele jogava com 3 volantes, né? E aí o Maicon passou a ter mais espaço. E no Corinthians, com o Carille, acho que o Carille tem uma participação muito importante nessa ascensão e amadurecimento do Maicon. Ele mudou a chavinha, virou um jogador importante. E eu particularmente gosto, né, desse estilo de volante, que sai pro jogo, canhoto, gosta de finalizar de fora da área. Acho que o Maicon com o Fernando Lázaro tem tudo aí para crescer tecnicamente nesse meio campo do Corinthians, né, Carlão? É verdade, Júlio Nascimento. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem a Hora do Vôlei, tem o noticiário do Guarani com o Julião, tem o noticiário da Ponte Preta. Então vamos tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com o Hora do Vôlei, a retomada, hein, da temporada da Superliga Masculina de Vôlei. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E hoje está de volta a Superliga Masculina de Vôlei, abertura da 12ª rodada, depois do recesso de final de ano, apenas um jogo abre a rodada. O Minas recebe o Brasília às 9h30 da noite, lá na Arena UniBH. Amanhã, o nosso Vôlei Renata vai a São José dos Campos enfrentar o Farmaconde São José, partida que acontece às 9h da noite na Arena Farmaconde. E também teremos o jogo do Cruzeiro contra o Rede Cuca, esse jogo às 7h da noite no ginásio poliesportivo do Riacho, em Belo Horizonte. É o CBN Esportes, primeira edição, 11h47. Hoje vamos com o Guarani. Ontem começamos com a Ponte, hoje vamos falar do Bugrão. Tem jogaço, hein, pela Copinha São Paulo, no meu entender, já um jogo meio com cara de mata-mata. Quem vencer dará um passo importantíssimo aí à próxima fase da Copinha e, claro, a preparação do time principal para o Pega contra o Santo André no próximo dia 14 pelo Campeonato Paulista. Abertura do Paulistão. Júlio Nascimento e a quinta-feira do Bugre. É isso, Carlão. Com certeza, o torcedor bugrino numa expectativa muito grande desse duelo contra o Grêmio, que é o favorito desse grupo, entrou como favorito desse grupo 8, mas o Guarani é o líder, o único time a somar 3 pontos, uma grande apresentação do Guarani contra a Francana na estreia, uma goleada 4-1, e o Grêmio, que empatou com o Alagoana Cruzeiro, está buscando aí os seus primeiros 3 pontos e tentando assumir pela primeira vez a liderança desse grupo. Até acho, Carlão, claro que a vitória carimba o Guarani na próxima fase, dá muita moral para o grupo do técnico Moisés Moura, mas eu não descartaria também, sabendo, né, do investimento que existe no Grêmio, o empate como resultado positivo, porque manteria o Guarani na liderança do grupo e depois, dependendo de um resultado positivo contra a equipe do Cruzeiro do Alagoas, para se classificar de repente na ponta do grupo 8, dá uma vantagem enorme para o Guarani nos cruzamentos na próxima fase. Então, existe um otimismo muito grande do torcedor para acompanhar nesse jogo em Franca, no estádio Lanchão. A tendência é que o Moisés Moura repita praticamente o mesmo time. Alguns jogadores se destacaram no segundo tempo, como o caso do Nicolas, mas a tendência é que o Guarani mantenha a mesma formação inicial da última partida contra a Francana. Enquanto isso, Carlão, em Campinas, o time profissional segue se preparando e a diretoria também vai apresentando peças novas. São 11 contratações. Até falávamos ontem, né, que o Guarani tinha um planejamento aí de segurar 60% a 70% do elenco do ano passado, mas durante as reuniões do Conselho de Administração com o Departamento de Futebol, esses números foram alterados. Então o Guarani foi ao mercado, contratou bem, e uma das grandes apostas do Rodrigo Pastana é o Enderson, que estava no Azures, assim como o Jamerson Bahia, vão se reencontrar agora. Rodrigo Pastana tem elogiado muito esse jogador e ele foi apresentado falando um pouco sobre a sua trajetória e também características. É uma honra muito grande estar aqui. Acho que é o sonho de toda criança representar um time desse tamanho. Minha trajetória, eu comecei no futsal muito novo, aí passei para o campo já com uns 15 anos. Aí comecei no Botafogo, aí depois fui para Portugal, aí passei um tempo em Portugal. Aí de Portugal vim para o Azures, aí do Azures vim para cá. Muito dinâmico, tem um bom passe, muito ativo no jogo. Gosto de falar, gosto de me apresentar para o jogo. Bastante presente durante o jogo.
Pois é, então o Anderson, Carlão, nitidamente um carioca, né? Muito tempo de base no Botafogo também, nas categorias de base do Botafogo, o Anderson foi muito bem, tanto que acabou chamando a atenção dos empresários que o levaram para Portugal, o que é um movimento muito comum hoje no futebol brasileiro, né? Quando você vai bem na base, geralmente as portas em Portugal se abrem, e a comissão técnica do Guarani está de fato apostando muito nesse jogador, vai brigar aí desde já pela titularidade, justamente por conta dessa versatilidade, que é uma característica que gosta muito o técnico Moser. O Guarani praticamente encerrando o ciclo de contratações, Carlão, se for ao mercado, provavelmente em busca de um camisa 9. O Guarani ainda tem a pretensão de repente, trazer aquele nome que a torcida gosta muito, mas existe uma limitação muito grande por conta da escassez do mercado e também pelo aspecto financeiro, né, meu caro? Vai ser aquela famosa oportunidade de mercado. Sim. Mas gostei da personalidade do Anderson, falando das suas características. Essa parceria Guarani e Azures, pelo menos até aqui, está dando um fruto, né? O Jamerson foi talvez o principal destaque nesta campanha de recuperação do Bugre. O Edson não foi tão bem, porém ajudou, marcando um golzinho que colocou o Guarani, que manteve o Guarani nos trilhos, e agora vem o Anderson para tentar repetir o que o Jamerson fez ano passado. Se repetir, meu Deus do céu, é uma excelente contratação, jogador que já vestiu a camisa do Botafogo e vem do futsal. Isso é um bom recado. Futsal normalmente apresenta aí algum jogador habilidoso. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o noticiário da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Onze horas e 54 minutos. Julião, ontem o noticiário envolvendo a Ponte Preta foi um noticiário agradável para o torcedor pontepretano. Patrocínio Master, vitória na Copinha São Paulo, na estreia diante do Vossen. E hoje, Júlio, como está a quinta-feira pontepretana?
Olha, Carlão, vou dizer aqui que mais uma vez com boas notícias, né? Acho que o noticiário da Ponte tem melhorado muito aí no começo de 2023, depois de um complicado dezembro, né? Com muitas notícias de ações, bloqueios de cotas, penhoras, saídas de jogadores. A Ponte está tentando mergulhar em 2023 um pouco mais aí num ambiente pacífico e também de boas notícias. Essa notícia envolvendo o patrocínio master da Ponte, né, de 2 temporadas aí com uma casa de apostas, teve uma grande repercussão. Aliás, até pegando mais informações sobre esse contrato, Carlão, trouxe aqui ontem, né, os valores e descobriu que existem metas também. E esse contrato que é de 3 milhões por 2 anos, ele pode chegar até 6 milhões, ele pode dobrar caso algumas metas sejam cumpridas. Então, de fato, tem sido um acordo muito celebrado nos bastidores da Macaca. A diretoria está vibrando muito com esse novo contrato porque vai ajudar bastante no planejamento do clube. E a outra grande notícia é a renovação do atacante Everton, jogador de 34 anos, apenas 3 jogos, né, Carlão? No ano passado com a camisa da Ponte, o Everton fez um grande jogo contra o Vasco e assumiu de vez a titularidade naquele momento. Contra o Brusque, no jogo seguinte, teve aquela grave fratura no tornozelo, a imagem que assustou e rodou o Brasil inteiro e o mundo também. O Everton iniciou nessa semana a última fase de transição. Existe uma pequena possibilidade dele estrear na Série A2 já contra o Velo, mas se não contra o Velo, não deve ali fugir da 3ª, 4ª rodada em que o atleta ficará à disposição na Ponte. E a grande notícia é que, encerrado o contrato dele com o Grêmio, o Everton entrou num acordo com a diretoria da Ponte. Até, inclusive, aqui, né, informação inicialmente divulgada pelo nosso colega Heitor Esmeriz. Nós falávamos também no ano passado sobre esse acordo do Everton, esse pré-acordo que ele tinha com a Ponte, mas a grande novidade do dia, Carlão, é que o contrato vai até dezembro. O Everton tem um salário definido para a Série A2, que é um salário mais acessível, com metas. Então, número de jogos, gols, acesso na Série A2, tudo isso entra depois na matemática do clube para que o Everton receba na Série B um novo salário. Então, é o que nós falamos agora, né, do reforço dentro do próprio elenco. O Everton é visto justamente com esses olhares aí da comissão técnica de repente, assumir o protagonismo da Ponte sem o Luca, agora que ele está recuperado de lesão e tem contrato definitivo com a Macaca, viu, Carlão? Ah, vai ser importante, hein, Júlio? Vai ser importante essa espinha dorsal da Ponte com o Kaique França, com o Fábio Sanches, embora ainda esteja aí se recuperando de lesão, mas vai ser um cara importante, o próprio Arthur, o Elvis, o Everton, acho que esses experientes fazendo a mescla com a molecada, e claro, né, a diretoria honrando com o seu compromisso, a Ponte tem tudo para fazer aí uma campanha importante dentro da Série A2, o torcedor só aceita o acesso. Tem o título que está em jogo, o torcedor da Ponte sempre sonha com uma conquista, tá certo que não é do tamanho da Ponte, uma conquista de Série A2, mas é importante, é um título num campeonato difícil, mas o torcedor aceita a boa campanha diante do acesso, né? O acesso é meio que obrigação da Ponte e o Everton faz parte aí dessa espinha dorsal da Macaca. Julião, até à tarde, então, a gente volta com o CBN Esportes segunda edição, aí com a apresentação do nosso Marco, o glorioso Marco Guarizo, Julio. Com certeza, Carlão. Então, mais tarde, a gente traz aqui novas informações da Ponte, a preparação do Guarani também para o jogo da Copinha, mais informações da dupla campineira. Um abraço para você, Carlão. Valeu, Julião. À tarde, então, a gente retoma às 4 horas com o Marco Guarizo, este que vos fala nos comentários, com todo um bate-papo envolvendo Ponte Preta, Guarani e o mercado da bola, o futebol brasileiro já aquecendo as turbinas para a disputa dos campeonatos estaduais. Então, às 4 da tarde, o CBN Esportes, segunda edição, sob o comando de Marco Guarizo. Até lá! CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento